aquilo não era obra de um animal qualquer. Aqueles ataques haviam ocorrido em noite de lua cheia. Pela primeira vez, nosso povoado estava sofrendo o ataque de um lobisomem. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, pois este é o canal certo para você. Olá, meu nome é José Antônio. Gostaria de contar os fatos que aconteceram quando eu estava na casa dos 20 anos. Hoje em dia tenho 83 e pedi ao meu neto que escrevesse a história para poder enviar para vocês. Eu morava no povoado de Traiocas, no interior de Alagoas. Nosso povoado era pequeno, tinha menos de 500 pessoas morando por lá naquela época. Morava com meus pais e meu irmão e trabalhava na roça. Era uma vida difícil, porém nunca chegou a nos faltar comida à mesa. Não cheguei a frequentar a escola, pois desde bem pequeno comecei a trabalhar e isso consumia o dia inteiro. Lá no povoado tinha um senhor chamado João, conhecido por seu Joãozinho. Era um homem por volta dos seus 65 anos e era muito querido por todos. Era considerado uma pessoa muito sábia, pois sempre ajudava quando podia e também por ter bons conhecimentos, ensinava às crianças o básico sobre ler, escrever, as continhas de soma, adição, divisão e subtração. Foi com ele que acabei aprendendo o pouco que sabia, e isso me ajudou muito. Gostávamos muito dele. Ele era viúvo, tinha 2 filhas já casadas e com filhos que moravam na Paraíba. De tempos em tempos, ele viajava para visitá-las. Tínhamos também no povoado uma igrejinha. Meus pais eram muito religiosos, então nossos domingos eram sempre reservados para ir à igreja. O padre, Sr. Manuel, estava lá há uma vida. Ele me batizou logo depois que nasci e já estava contando perto dos 70 anos quando dos ocorridos. Bem, eu tinha uma paquera naquela época, Marianinha, filha de um pequeno comerciante, onde sempre ia comprar as coisas de casa. A moça tinha 16 anos quando a conheci. Logo me encantei por ela e ela por mim. Mas seu pai não era muito favorável a que tivéssemos qualquer tipo de relacionamento. Ele achava que por ela ser muito bonita, e era realmente de uma beleza que se destacava entre todas as outras moças que ali viviam, ela conseguiria um partido muito melhor que eu, que poderia lhe dar uma condição de vida melhor. Confesso que entendi o lado dele, afinal de contas, ele queria o melhor para ela. Porém, eu não conseguia ficar longe. Até que consegui me encontrar com ela fora das vistas dele. Então começamos ao que chamávamos de namorar escondido. Naqueles tempos não mantínhamos nenhum contato físico, apenas conversávamos ou trocávamos cartas. Os contatos físicos só eram permitidos após o casamento. Até para pegar na mão, tinha que ser na presença de um parente que estivesse supervisionando o namoro. Falando um pouco mais sobre o nosso povoado, tínhamos uma pequena delegacia de polícia, que tinha 2 policiais apenas, que estavam ali mais para resolver brigas de vizinhos por roubo de galinha ou briga de bar, do que qualquer crime de verdade. Até ali eu nunca tinha ficado sabendo de nenhum crime grave, alguém que tivesse tirado a vida de ninguém ou algo do tipo. As encrencas que ocorriam eram na maioria causadas pelos homens após tomar uns copos a mais de cachaça. Tinha um homem lá que gostava de arrumar brigas após beber. Na maioria dos ocorridos ele estava envolvido, e os policiais já sabiam quem procurar quando alguma confusão surgia. O nome desse homem era Francisco, conhecido por Chicão. Ele não havia nascido no povoado, havia vindo de outro lugar que ninguém sabia ao certo. A história que rolava era de que ele havia se envolvido com uma mulher casada e o marido dessa, junto a uns amigos, havia lhe dado uma baita surra. E este havia fugido de lá por medo de morrer. Aí chegou no nosso povoado todo metido a machão. Estava ali há pouco tempo, menos de 6 meses, mas já era bem conhecido. Tínhamos mais algumas pessoas interessantes por lá, mas não dá para falar de todas, demoraria muito tempo. Só não posso deixar de mencionar Dona Ninha, uma senhora de 60 anos, que todos diziam que queria virar mula sem cabeça, pois sempre tentava de tudo para agradar o padre. Estava sempre presente em todas as missas, sempre se oferecia para ajudar nos cuidados com a igreja e com a casa do padre. Cozinhava para ele, era muito dedicada. Ela havia ficado viúva muito nova. Seu marido havia falecido quando ela tinha apenas 30 anos. Faleceu de uma doença que na época não era diagnosticada corretamente, mas que hoje em dia
diria ser câncer. Desde então, ela nunca mais se casou e vivia no povoado sozinha, trabalhando, e passou a se dedicar mais à igreja. O sossego habitual de nosso povoado foi abalado quando coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foram algumas galinhas que apareceram mortas nos galinheiros. Melhor dizendo, o que sobraram delas. Mas não simplesmente mortas, estavam estraçalhadas, como se algum animal as tivesse pego de várias de uma vez e as mastigado, uma cena bem feia. Depois disso foram os cachorros, que começavam a latir no meio da noite, e alguns apareciam machucados no dia seguinte. Até ali, pensamos que poderia ser algum tipo de animal selvagem. Mas tudo complicou quando um casal foi atacado. Eram 2 jovens que moravam lá, e pelo que ficamos sabendo depois do ocorrido, estavam se encontrando à noite escondidos de seus pais. Infelizmente, nenhum dos 2 sobreviveu para contar o que havia acontecido. Ambos foram encontrados estraçalhados com várias mordidas e marcas de garras no que sobrou de seus corpos. Aquilo causou uma briga horrível entre as 2 famílias. Uma culpava a outra pelo que tinha acontecido, sendo que não era culpa de ninguém, afinal nada daquele tipo havia acontecido antes. Por mais que eles pudessem estar fazendo algo errado, não tinha como imaginar que essa tragédia ocorreria. A polícia estava perdida. Como eu disse, eles nunca tinham lidado com um caso nem perto desse. Não sabiam nem o que fazer para descobrir que animal poderia fazer aquilo. O pavor começou a tomar conta de todos. Por ser um povoado no Nordeste, o dia começa bem cedinho, com os raios de sol já forte às 5 horas da manhã, e a escuridão começa a cair pouco depois das 5 horas. Passou a ser instituído, ainda que não formalmente, um toque de recolher. Ninguém mais ficava nas ruas após a noite cair, e não saía de casa antes do nascer do sol. Quem não queria cumprir isso eram os bons e velhos bêbados, que se negavam a ter que voltar dali de direto para suas casas, sem tomar aquela cachaçinha para animar o início da noite. Foi daí que surgiu mais uma vítima, um senhor chamado Luiz, que morava não muito longe de nossa casa. Ele tinha esposa e 3 filhos. Depois de ter terminado seu dia de trabalho, foi para o bar de seu Antunes, mas esse não queria atender mais ninguém após escurecer. Assim, só deixou seu Luiz tomar um gole e o pôs para correr, dizendo a esse que fosse logo para casa. Mas o homem, teimoso que só, não foi para casa. Ficou bravo que seu Antunes o tivesse mandado sair e ainda disse para ele que ele não tinha medo de bicho nenhum e que quem decidia a hora para ele ir para casa era ele mesmo. Bem, daí não se sabe muito do que ocorreu, pois como ele não apareceu em sua casa, sua mulher ficou desesperada, mas não saiu para procurá-lo durante a noite, pois não ia deixar seus filhos sozinhos em casa. Pela manhã, saiu procurando e pedindo ajuda, até que encontraram-no. Assim como havia acontecido com o casal, estava totalmente desfigurado num mato não muito longe de sua casa. Algumas pessoas que moravam por perto até disseram ouvir um grito à noite, mas que não saíram para ver o que era. E esse foi o fim do Sr. Luiz, deixando para trás uma viúva desesperada e 3 filhos traumatizados, pois infelizmente chegaram a ver o estado em que seu pai foi achado. Boatos começaram a surgir. As pessoas começaram a falar que aquilo não era obra de um animal qualquer, e deveria ser algo muito mais maligno, e como começamos a perceber, aqueles ataques haviam ocorrido em noite de lua cheia. E já havíamos ouvido falar em uma criatura que surge em noites assim, mas que todos achávamos que era só uma lenda. Aparentemente, pela primeira vez, nosso povoado estava sofrendo o ataque de um lobisomem, e as coisas não melhoraram a partir daí. O que aconteceu na próxima lua cheia marcou ainda mais nosso povoado, pois agora a vítima era alguém que todos já estavam acostumados, e apesar das brincadeiras, todos gostavam. E a partir daí, a caçada pelo lobisomem de Traiocas começou. A vítima dessa vez foi Dona Ninha. Foi encontrada morta muito perto de sua casa. No entanto, ela não estava tão desfigurada como as vítimas anteriores. Ela tinha apenas uma marca de garra no pescoço. Estava caída sobre uma pedra que, pelo que ficamos sabendo pelo médico, foi a causa da morte. Aquilo abalou muito o povoado, pois apesar das brincadeiras que faziam, era uma pessoa muito boa e todos gostavam dela. Não merecia de forma alguma uma morte assim. Não que os outros houvessem merecido,
Mas a sua morte causou um pavor ainda maior, pois ocorreu praticamente dentro de sua casa. Ninguém mais estava seguro. Começaram as especulações sobre quem seria o lobisomem. Se era alguém de dentro do povoado ou alguém de fora. Entretanto, todos estavam atentos e ninguém novo havia aparecido por ali. A pessoa que havia chegado de fora há menos tempo foi Chicão. Ninguém sabia muito sobre ele. Faria muito sentido se ele fosse a tal fera. Afinal de contas, era uma pessoa que gostava de arrumar confusão. Tinha um gênio um tanto ruim. Muitos passaram a evitá-lo, a ter medo dele. Outros já começaram a ficar mais alertas, tentando vigiar os seus passos. Toda vez que ele chegava ao bar, local onde ele passava a maior parte do tempo, o ambiente ficava incômodo. Ninguém mais queria se aproximar dele, e evitavam as discussões. Ele pareceu perceber o tratamento diferenciado que recebia, mas nada falou ou demonstrou qualquer reação. Mas as suspeitas só aumentaram, quando na lua cheia seguinte, quem teve a infeliz e mortal sorte de encontrar com o lobisomem foi o policial José, um dos nossos policiais que fazia rondas noturnas e aparentemente foi pego de surpresa. Foi achado com uma arma caída muito próxima de sua mão e a barriga rasgada, muito profundamente. Foi verificado que um tiro havia sido disparado. Talvez o lobisomem tenha sido atingido. Fomos atrás do Sr. Joãozinho. Como era uma pessoa com muitos conhecimentos, talvez pudesse saber como poderíamos combater o monstro. Sr. Joãozinho nos disse que não tinha muitos conhecimentos sobre essas lendas. Pouco havia lido e ouvido falar, mas que talvez uma bala de prata, lavada na água benta, que tenha sido abençoada em 7 missas que ocorreram na última sexta-feira de cada mês, pudesse resolver. Resolvemos que iríamos providenciar essas balas, porém levaria muito tempo para ficar pronto. Questionamos se ele sabia se um lobisomem que fosse atingido por uma bala comum poderia ser machucado e se isso apareceria quando o mesmo estivesse em sua forma humana, e ele respondeu que sim. Isso nos deu uma chance de tentar descobrir a identidade da fera. A primeira pessoa que procuramos foi o nosso suspeito, Chicão, mas para que nossas suspeitas se tornassem ainda mais fortes, ele havia sumido de sua casa. Não o encontramos nos lugares habituais e ninguém próximo o tinha visto. Com seu sumiço, demos por certa a identidade do lobisomem, e quando na lua cheia seguinte nenhum ataque ocorreu, pensamos que ele tivesse sido atingido pelo falecido policial e após se dar conta que isso mostraria a todos o que ele era, não sendo mais segura sua vida no povoado, tivesse fugido. Respiramos aliviados. Os ataques teriam fim. Poderíamos viver o luto por todas as vítimas e seguir com nossas vidas, como antes de tudo aquilo acontecer. Passado um bom tempo, em que houve lua cheia e nenhuma vida mais foi perdida, voltei a me encontrar às escondidas no meu namoro com Marianinha. Todavia não durou muito tempo. Seu pai descobriu e mandou minha amada para longe de mim. Ela foi enviada à casa de sua tia, que morava em Pernambuco. Não pudemos nos despedir, e ela partiu chorando dolorosamente. Não havia muito que eu pudesse fazer. A vida real não é igual nos filmes, em que o mocinho vai atrás da mocinha, onde ela estiver, eles fogem, se casam e vivem felizes para sempre. Eu não tinha nada. Não poderia tirar Marianinha da casa de sua tia, onde ela tinha o conforto e segurança para ir viver, sabe lá, aonde e como comigo. Tive que aceitar, mesmo com muita tristeza, que não tinha um futuro para nós. Voltei a trabalhar e o turno noturno do bar voltou. As pessoas estavam se sentindo mais confiantes. Havia passado já alguns meses e estava tudo tranquilo. O padre voltou a rezar as missas, mas notava-se a falta que Dona Aninha fazia ali. O pai de Marianinha, que antes quis me matar, agora já não me ameaçava mais. Sr. Antunes estava feliz com seus consumidores fiéis. Chicão realmente não voltou mais. Sua casa e seus pertences ficaram abandonados. E o Sr. Joãozinho, que havia passado um tempo viajando na casa de suas filhas, como nos contou, estava de volta à sua casa. Já estávamos deixando tudo aquilo no passado, quando em um comecinho de noite, eu e meu pai voltávamos do bar do Sr. Antunes e ouvimos barulhos muito estranhos no meio do mato que havia em volta da estradinha onde passávamos. Fomos verificar o que estava acontecendo. Não nos demos conta de que aquela seria uma noite de lua cheia. Fomos adentrando mais e mais e a cena que vimos foi muito estranha. Um homem estava preso por correntes em uma árvore. Ele se debatia muito. À distância não conseguimos identificar quem era, porém ele gritou para que ficássemos longe, que era perigoso se aproximar.
Não podíamos simplesmente virar as costas e ir embora como se nada houvesse acontecido. E a surpresa nos atingiu quando percebemos que o homem amarrado àquela árvore era o Sr. Joãozinho. Corremos até ele, queríamos soltá-lo e ajudá-lo, mas ele gritava para que não fizéssemos isso. Disse que não tinha muito tempo, mas ia contar o que estava ocorrendo. Foi aí que finalmente descobrimos o que havia acontecido naqueles últimos. Sr. Joãozinho nos contou que, como era de costume, de tempos em tempos ele viajava até a casa de suas filhas. E foi em uma dessas viagens que algo terrível aconteceu. Uma noite, enquanto saía da casa de uma filha para ir para a casa da outra, que não era tão distante, havia sido atacado na estrada. Todavia, ao acordar pela manhã no hospital, não sabia o que havia acontecido. Não se recordava de nada. Suas filhas estavam ao lado de seu leito. Lhe contaram que ele havia sido vítima de algum animal selvagem, pois foi encontrado com marcas de mordida no braço e alguns arranhões de garras no tórax. Ficou no hospital por uns 5 dias. Como já tinha uma certa idade, os médicos acharam por bem mantê-lo sob observação e fazer alguns exames. Mas logo ele estava bem e totalmente recuperado. Até as cicatrizes estavam pouco perceptíveis. Ficou mais um tempo na casa da filha e depois voltou para o povoado. Nada parecia ter acontecido. Até que na primeira lua cheia, após voltar, algo terrível aconteceu. Estava em sua casa. Começou a sentir uma forte dor na cabeça. Parecia que algo queimava dentro de si. Pouco tempo depois, perdeu a consciência. Ao acordar pela manhã, estava em sua casa. Sentia-se um pouco estranho. Acordara caído ao chão. Suas roupas estavam rasgadas e ele estava completamente nu. Reparou que não sentia fome nenhuma. Não teve nem vontade de tomar café da manhã. Apenas tomou um banho e ficou descansando. Conforme as luas cheias foram passando, coisas estranhas aconteciam com ele. Até que após a morte do Sr. Luiz, ele percebeu que ele estava fazendo aquilo. Que ele era o lobisomem. E aquilo lhe foi como uma sentença de morte. Tentou acabar com sua própria vida, mas não conseguia. Sempre acabava recuando e o sofrimento lhe consumia. Começou a buscar uma forma de reverter aquela maldição e passou a tentar se controlar. Não sabia ao certo qual o momento em que a transformação ocorria. Então, começou a ir para o meio da floresta para se manter distante de todos e assim evitar que novas mortes ocorressem. Procurava se alimentar de animais que achasse por ali. Infelizmente, uma noite estava indo para o mato e acabou passando perto da casa de Dona Aninha. Bem nesse momento, a transformação começou. Ele começou a gemer e a pobre mulher ouviu e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando ela ouviu, caído ao chão, foi prontamente prestar ajuda. Ele disse a ela que saísse de perto, que voltasse para sua casa e trancasse a porta. Mas ela não ouviu e acabou assistindo o que aconteceu. Nesse momento, enquanto ele se debatia, acabou atingindo-a com uma garra e ela caiu e bateu a cabeça em uma pedra, ficando inerte. Ele correu o mais que pôde para dentro da mata. Voltou para casa se sentindo muito mal. Começava a ter um pouco mais de consciência do que acontecia enquanto estava transformado. O mesmo ocorreu com o policial José. Ele o achou próximo ao local onde o Sr. Joãozinho ia se prender, mas também não fugiu. Ao contrário de Dona Aninha, quando este percebeu o que estava acontecendo, atirou. Porém, a bala pegou de raspão apenas, não deixando nenhum ferimento sério. Ele desejou que tivesse sido atingido no peito, só que o instinto da fera o fez atacar pela sobrevivência. E aí vocês já sabem o que aconteceu. Entretanto, nessa mesma noite, enquanto corria para a mata dentro, Chicão teve a infeliz sorte de aparecer no seu caminho. E sem que pudesse perceber, já o tinha atingido com muita força, e ele rapidamente faleceu. No dia seguinte, percebeu que todos desconfiavam de Chicão, e não haviam ido muito a fundo para encontrá-lo. Aproveitou a situação e, quando fomos lhe pedir orientações, inventou aquilo tudo sobre a bala de prata para ganhar mais tempo. Bala normal pode ferir e matar um lobisomem. Pouco depois se ausentou, mas não foi visitar as filhas. Foi atrás de pessoas que pudessem ajudar com essa maldição. Por isso, não houve mais nenhum ataque. Quando voltou, pretendia colocar em prática tudo o que aprendeu para poder controlar a fera que existia nele.
Descobriu que a única forma de reverter isso seria matar aquele que o transformou nesse monstro, mas não fazia a menor ideia de quem seja nem de como onde achá-lo. Só queria mesmo ver o resto de sua vida maldita controlando esse monstro, que o habita até a morte lhe alcançar. Aquilo tudo nos deixou sem palavras. Era difícil acreditar que o lobisomem era o Sr. Joãozinho, um homem tão bom que nunca havia praticado nenhuma maldade. Pelo contrário, sempre nos ajudou. Não sabíamos ao certo o que fazer, mas ele pediu que fôssemos embora, que se quiséssemos acabar com aquilo, que voltássemos pela manhã, antes do sol nascer completamente, quando ele já estivesse voltado à sua forma normal, e o matássemos de uma vez. Estávamos boquiabertos e paralisados, e esse estado piorou quando a transformação do homem começou. Ele gritou mais uma vez para que corrêssemos, e conseguimos nos mexer. E sim, saímos correndo, pois estávamos desarmados e não teríamos como encarar o lobisomem de mãos vazias. Como curioso que sou, sabendo que o homem estava preso por fortes correntes, resolvi me esconder em uma árvore a uma distância, digamos, segura. E fiquei observando o que estava acontecendo. Não tenho muito bem como descrever, mas as mãos e pés começaram a ficar muito grandes. Os dedos foram substituídos por garras afiadíssimas. O corpo se cobriu de pelos, o nariz foi substituído por um focinho, e ele se debatia, parecendo sentir muita dor com aquilo. Foi o suficiente. Corremos para nossa casa e, ao chegar lá, minha mãe e meu irmão já dormiam. Sentamos à mesa da cozinha e começamos a falar sobre aquilo tudo. Não pegamos no sono e, bem cedinho, antes que os outros dois se levantassem, pegamos as armas que tínhamos e voltamos para a mata. Só que quando chegamos ao local, o homem, nem o lobisomem, estava mais lá. As correntes já estavam soltas. Corremos até a casa dele e também não o encontramos. Apenas um bilhete que dizia: "Sinto muito por tudo. Eu estou indo embora e nunca mais voltarei." Não sabíamos o que fazer, contar ou não para o pessoal aquela história toda, ou confiar na palavra do Sr. Joãozinho, que nunca mais voltaria, e deixar o povoado acreditando que a culpa era de Chicão, que também não voltaria mais, mantendo assim a sensação de segurança que todos voltaram a viver. Decidimos por deixar a história como estava. Íamos ficar de olho. Se o Sr. João voltasse, aí contaríamos tudo a todos. Mas isso não ocorreu. O homem nunca mais retornou ao nosso povoado. Não soubemos mais nenhuma notícia sua. Nenhum ataque mais aconteceu e a tranquilidade foi mantida. Também não quisemos manchar a história daquele que era um bom homem, que teve a infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada, e teria que arrastar essa maldição até seu fim. A verdade não traria de volta nenhuma das vítimas. Alguns meses depois, uma das filhas do Sr. Joãozinho apareceu procurando por ele. Há tempos não tinha notícias. Ele não havia mais ido visitá-las e elas estavam preocupadas. Ninguém sabia dele. As pessoas haviam se preocupado, mas acharam que ele houvesse viajado e talvez ficado por lá, onde quer que tivesse ido. Depois de todos esses anos, não soube mais do homem. As filhas, pelo que fiquei sabendo, também não. Elas sofreram, mas era melhor não saber a verdade. No final das contas, para todos, Chicão era o lobisomem e o pobre Sr. Joãozinho não se sabe que fim levou. Se você gostou dessa história, compartilhe e deixe nos comentários. Vocês acham que eles fizeram correto em não ter contado aos demais o que aconteceu, a história verdadeira? Muito obrigada.